Boa tarde, pessoal. Espero que todos tenham almoçado. E estamos começando a segunda etapa, a segunda fase agora do período da tarde, com um pouco de atraso. Lembrando a todos que precisam assinar a lista de presenças novamente, tá bom? E nós estamos compondo essa mesa com a professora doutora Ângela Cristine Gebara. Ela é mestre em Psicologia da Saúde pela Metodista, doutora em Psicologia Clínica pela USP, professora e supervisora da pós-graduação em Psicologia da Unip e autora dos livros Como Interpretar em Psicoterapia Breve Psicodinâmica, e outro livro é Técnica da Interpretação em Psicoterapia Breve Operacionalizada, que está à venda no estande perto do lado da lanchonete, tá? E um dos livros será sorteado no final do evento também, para vocês que estão participando aqui hoje conosco. E temos também o doutor Marcos Roberto Loreto, ele é médico, cirurgião de cabeça e pescoço pela USP, com MBA em Gestão e Economia da Saúde pela FIA da USP e gerente de relacionamento médico da Umint. E passo a palavra, então, para a professora Ângela. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, às organizadoras, a professora Kayoko, a todos que me ajudaram, né, na construção dessa... como que eu poderia dizer? Porque a gente não pode falar na abordagem, né, que a abordagem é a psicoterapia breve e operacionalizada do professor Riad, mas que foi aplicada em psicoterapia de casal. Na verdade, o convite, né, professora Kayoko, foi feito por conta dessa aplicação, né? É uma experiência nova, é uma experiência, assim, eu fui procurada por vários casais no decorrer desses anos, eu acabei assumindo esse desafio e com a ajuda da supervisão do professor Riad. Então, a gente está desenvolvendo alguma coisa, né? Não dá para falar que é uma técnica ainda, a gente está desenvolvendo alguma coisa dentro dessa abordagem, mas sob o aspecto da terapia da adaptação e psicanálise, né? Que, na verdade, é baseada na psicoterapia breve operacionalizada do professor Riad. Então, vou falar um pouquinho dessa experiência para vocês. Eu fiz alguns slides, mas eu vou mais falar do que está lendo aqui. Então, conforme eu falei, a técnica que eu usei, né, foi a psicoterapia breve operacionalizada. Dentro da psicoterapia breve operacionalizada, existe uma possibilidade de atender um membro da família, não somente individual. Então, assim, usando dessa possibilidade, quando eu fui procurada para atendimento de casal, eu fiz uma avaliação, então, utilizando desses dois conceitos. Tá? Então, quando o pessoal começou a perguntar, é possível fazer psicoterapia breve dentro de uma outra abordagem? É possível fazer uma psicoterapia breve dentro de uma outra abordagem. Mas a psicoterapia breve operacionalizada, a abordagem é psicodinâmica, a leitura é psicodinâmica, né? E as supervisões foram feitas pelo professor Riad e algumas comunicações também por ele, né? Que eu vou falar aqui, pessoais. Pode passar, por favor? Bom, então, eu vou falar um pouquinho como a psicoterapia breve ele já explanou como que é a técnica, eu vou falar da adaptação desta para casais, tá? Então, a fase diagnóstica, a primeira entrevista eu fiz com o casal. A primeira entrevista eu faço com o casal. Né? Tiveram outras... Bom, eu não vou falar, eu vou falar primeiro da tradicional, né? Porque aconteceram outras coisas já durante assim a procura de pessoas para atendimento de casal, né? Às vezes o casal era separado e me procurava separadamente, mas eu não vou falar disso agora, tá? Então, assim, a primeira entrevista eu faço junto com o casal. Nessa entrevista eu examino a queixa e faço a anamnese da queixa. O que seria isso? Eu examino
a dificuldade que o casal está trazendo. Tá? Então, eu faço uma pesquisa com eles a respeito da queixa. E a expectativa destes diante do atendimento. Por que eles estão procurando atendimento? Normalmente, a primeira entrevista fica nisso, porque eles se queixam da situação, problema que estão vivendo. Né? Depois, eu faço mais uma entrevista individual, separadamente, com cada qual. Tá? Então, eu faço uma no casal, depois eu convido o cônjuge para o rapaz para uma sessão e o parceiro para outra. Tá? Nessa entrevista individual, além do tipo de relação que o paciente... eu vou avaliar o setor afetivo-relacional, né, que é o que o Riad propõe, que é a relação dele estabelecida com o parceiro, que tipo de afeto ele tem por esse parceiro, como ele vê a situação problema que ele está vivendo, quais os vínculos que ele estabeleceu na vida dele, passado até o presente, quais eram os tipos de relacionamento que ele estabeleceu amoroso. A gente vai ver a capacidade de insight dele, se a relação que ele estabelece com a parceira ou parceiro, né, é uma relação de adulto para criança, se é uma relação infantil que é estabelecida. Como ele lida com a frustração e ciúme, né? A relação, assim, quais as possibilidades que ele vê para a relação, porque às vezes é diferente, né? Quando está junto, eles falam uma coisa, quando o casal está separado, eles se posicionam de outro modo, né? O setor de produtividade também é examinado, como ele está na questão profissional dele, na questão sociocultural e orgânica, né? Se isso é possível. Então, eu faço isso com o marido e com a mulher. Tá? Eu vou falar do casal tradicional, mas vocês sabem que o casal pode se estabelecer de qualquer modo. Né? Apesar que a experiência que eu tenho é heterossexual, em atendimento de casal. Eu nunca fui procurada de outro modo. Depois da situação, problema definida, né? E depois da gente perceber por que está acontecendo o problema, tá? A situação problema atual, as respostas pouco adequadas, porque elas estão sendo dadas, que normalmente são baseadas em conflitos inconscientes, que tipo de vínculo o casal estabeleceu, depois de levantada a situação problema e os conflitos inerentes, né, a ela, a gente vai estabelecer o número de sessões de 1 a 12 sessões. Tá? Se a situação problema ela é uma situação mais simples, o número de sessões é menor. Agora, se você percebe que há uma complicação maior, você oferece um número maior de sessões, só que até 12 sessões. Tá? Como que se trabalha? Na posição face a face, né? O casal, é claro, né? Não tem uso do divã, nem na psicoterapia breve personalizada a gente usa o divã, mas é na posição face a face. E a duração, eu tenho feito 1 hora. A gente pode até alongar isso, mas eu faço 1 hora de atendimento com o casal. A gente também, nesta abordagem, a gente faz a interpretação teorizada. Eu não sei se o Riad passou para vocês esse conceito. Parece que a Caioko falou que ele não havia passado, né, Caioko? Tá. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito da interpretação teorizada, muito pouco, né, para não fugir do tema, né? Como que ela se dá. O caso clínico que eu vou apresentar, entre outros, o Riad ele acompanhou. O professor Riad acompanhou as entrevistas e o processo terapêutico. Ele sugeriu que, ao final do processo psicoterápico, na fase terapêutica, no final, a gente fizesse uma entrevista individual separadamente novamente, antes de terminar o processo. Como esse caso que eu estou trazendo para vocês tem 3 anos já, eu não fiz isso, porque agora que ele sugeriu essa possibilidade. Eu fiz com outro casal e achei interessante, porque nesse momento eles confidenciam coisas que eles não falam quando estão juntos. Então, assim, nesse caso que eu vou apresentar hoje, não tem essas 2 entrevistas individuais, mas seria interessante aplicar, né, para entender o que está acontecendo com cada um.
Então, assim, o que seria essa interpretação teorizada, que seria o instrumento mais precioso da psicoterapia breve e personalizada? Né? Esse instrumento, ele na verdade, né, o trabalho que eu fiz sobre interpretação teorizada seria assim, o Riad fala que se há eficácia terapêutica com relação ao processo, quer dizer que a interpretação foi eficaz. Né? Então, a interpretação teorizada seria assim, a gente constrói uma justificativa, né, compreensiva a respeito da situação presente, a situação problema, né, presente. Porque a situação problema atual, ela está sempre sustentada por algum conflito interno. A gente tem que descobrir que conflito é esse básico que está sustentando essa situação problema atual. Como é que a gente descobre qual conflito está presente? A gente faz as entrevistas iniciais, baseadas na IDAL. As entrevistas, quando a gente fala de baseada na IDAL, não existe um questionário pronto. Você se utiliza dos conceitos da adaptação para conseguir obter essas informações através das primeiras entrevistas, que são quantas forem necessárias. Não tem um número definido de entrevistas, tá? Então, assim, através dos materiais colhidos durante a entrevista inicial, você constrói... Bom, o que você colhe, né, na entrevista inicial? Você vai olhar o tipo de defesa que o sujeito utiliza, como foi a evolução dele, como foram os enfrentamentos dele, desde a vida pregressa até a vida atual, como que ele lidou com as dificuldades e conflitos, que tipo de transferência esse sujeito ele estabelece com você, quais foram as relações objetais dele da infância até o presente, né? E aí, considerando todo esse material, você tenta compreender a situação problema atual. Então, você faz isso, essa entrevista é feita de modo ativo, porque você tem pouco tempo, né, para trabalhar. Então, você busca de modo mais ativo mesmo, essa é a palavra, né? Você busca de modo mais ativo esses dados para construir essa interpretação. A apresentação dela, né, é feita principalmente na cotransferência. A cotransferência seria a transferência extra-setting terapêutico. É lá então, lá fora. Assim como o paciente faz a transferência no aqui e agora, ele faz também fora desse contexto. Então, quando a gente fala cotransferência seria interpretar a relação transferencial que o sujeito faz fora do setting analítico, que também tem como característica a distorção da percepção da realidade. Se ele está fazendo uma transferência lá fora, ele não está enxergando o sujeito como tal. Ele está tendo uma distorção da percepção. Ele está botando no sujeito, projetando no sujeito questões da vida passada dele, do objeto original. De modo que o conflito pode estar acontecendo em razão disso. Né? Por isso a gente faz a interpretação na cotransferência, não necessariamente só na transferência. A interpretação da transferência na psicoterapia breve, ela é feita só quando ocorre a transferência negativa. A transferência negativa, todo mundo sabe que são impulsos hostis, né? A transferência positiva a gente não interpreta, porque é importante que o paciente confie em você e tenha até um certo grau de idealização, porque o processo é curto, para que ele possa investir efetivamente investir efetivamente naquilo que você está apresentando para ele. Então, a transferência negativa, ela necessariamente você tem que interpretar. Se você não interpreta, ele abandona o processo, ocorre um impasse terapêutico. Em qualquer processo terapêutico, ele abandona a terapia, né? Por que assim, há um mito de que a psicoterapia breve é superficial? Isso é mito. Porque, na verdade, para você poder encontrar o fator desencadeante da situação problema atual, você tem que ir muito a fundo. Então, na verdade, eu penso, né, que a psicoterapia breve, quem tem que ser breve é a gente. Porque a gente tem que ter experiência para detectar logo a situação problema, né? Então, eu acho que existe mais experiência até que uma psicoterapia a longo prazo, que você tem mais tempo
para poder fazer o diagnóstico psicodinâmico e adaptativo. Né? Então, as duas interpretações, tanto da psicanálise quanto da psicoterapia breve, as duas são profundas. Tá? O que muda é o objetivo. Na psicanálise, o objetivo, segundo o professor Riad, é o autoconhecimento. Na psicoterapia breve, é a cura. Mas cura de uma situação, problema focalizada e delimitada, o que não significa que é coisa pouca. Se alguém tem um problema conjugal ou algum tipo de fobia ou, sei lá, transtorno de ansiedade, isso não me parece pouco. Então, há mito com relação a isso. É possível fazer um bom trabalho com 12 sessões. Só não se faz quando você não tem clareza do que está fazendo. Então, o pessoal que não tem, por exemplo, um foco bem delimitado, não compreende exatamente por que o sujeito está apresentando essa patologia ou esses sintomas, se ele não compreende, ele não vai conseguir apontar, né, os fatores determinantes, de modo que não vai funcionar. Agora, se ele consegue enxergar a razão pela qual o sujeito está dando resposta pouco ou pouquíssimo adequadas, ele pode esclarecer isso para o paciente. Aí, muito provavelmente, o processo vai ser eficaz. Lógico que considerando a estrutura da pessoa, né, e outras questões. Então, assim, as duas interpretações, elas permitem uma recuperação das vivências reprimidas, porque a gente está falando de psicanálise. Então, a gente vai buscar aquilo que está no passado, que está sustentando a situação do problema atual. Então, as duas buscam as vivências reprimidas. E as duas permitem a diminuição das distorções perceptivas, e as mudanças, de modo que as mudanças são duradouras, né? Substituições por condições psíquicas mais maduras e, portanto, mais funcionais. Né? É esse o objetivo da interpretação teorizada. Bom, voltando aqui às questões dos casais. Quais as vantagens e desvantagens, né, da terapia de casal? Por que não pode obter, assim, o que não pode se obter numa terapia de casal, comparação entre elas e objetivo. Vou falar de modo geral, senão não dá tempo de eu falar o que eu quero, tá? Eu nem sei quanto tempo já falei. Ô, louco. Ó, então, as vantagens, assim, a gente estava até pensando aqui, Sueli, né? A gente estava conversando, porque o Riad me colocou essas questões ontem à noite, e nós não conversamos sobre isso. Eu penso que as vantagens é que a hora que você está com um casal na sua frente, você está com um conflito vivo, porque eles estão... É impressionante como eles regridem, né, ali na sua frente. Parece que regride mais do que se tivesse individualmente, né? Sai cada pau ali na frente, né? E você tem que também ter uma postura diferenciada. Eles brincam, né, que eu levo muito casal na supervisão, aí eles falam, eles se divertem com os casos, porque eles regridem muito e ficam convidando você para fazer um conluio. É difícil atender casal, é muito difícil. Eu me atrevi a atender casal só recentemente. Porque eles ficam te convidando, eles acham que eles estão no tribunal. Então, quem que está errado? Até você conseguir fazer com que eles olhem para o próprio rabo, porque eles querem olhar para o rabo do outro, né? Então, eu falo, cada um vai ter que olhar para o seu próprio rabo aqui. Eu sou meio durona na terapia de casal, mais do que na individual, porque não é fácil. Ali o pau come, né? É difícil. Então, eu acho que a vantagem é que a coisa é viva. É diferente deles contarem para você, né, a situação. E eu acho que as vantagens, se é que há uma vantagem assim muito maior do que com relação ao individual, eu acho que a vantagem é que assim, você pode, ali com o casal, tentar ampliar a compreensão, a posição empática. A tentativa é fazer com que o sujeito consiga se colocar no lugar do outro e olhe a situação de modo menos competitivo e com mais compaixão, entre aspas. Né? Poder se colocar no lugar do outro aumenta a flexibilidade e a tolerância à frustração, né? E pode mudar uma condição. Essa é uma vantagem. O que eu entendo que é uma desvantagem é que você não consegue apontar especificamente algumas questões de ordem muito profunda e pessoal na frente um do outro.
Você não pode apontar algumas questões. Eles estão loucos para achar um culpado. Às vezes, você aponta algum conflito que um está apresentando, isso vai ser utilizado como forma de acusação pelo outro. Então, é muito complicado. Tem certas coisas que você não pode falar, entendeu? Você vai ser convidado o tempo inteiro para fazer parte do casal e excluir o terceiro, né? E como a gente estava conversando, numa relação a dois, é importante que se tenha alguns mistérios. O cônjuge não pode saber tudo a seu respeito, né? E vice-versa. E nem pode saber tudo que você pensa a respeito dele. Vocês acham que eles aguentariam? E elas? Nem a gente aguenta, tem coisa que a gente não quer saber. Mentiras sinceras me interessam, né? Porque tem coisa que não dá, a gente não aguenta, não é? Então, assim, a terapia de casal, na minha opinião, tem que ser breve, porque se for a longo prazo, você vai acabar mostrando algumas coisas que, ao invés de ajudar, podem prejudicar. Tá? Bom, eu não vou responder todas essas perguntas agora, porque eu gostaria de falar um pouco mais sobre o caso. Não vai dar tempo, eu tenho percebido isso. Ó, uma coisa que eu acho que é interessante é assim, né? Como eu dou muita supervisão e também atendo, eu tenho ainda. Mas, assim, muitas dessas dúvidas foram sanadas. Mas ainda tenho muitas dúvidas a respeito do amor. Né? Não sei se vocês não têm. A respeito da diferenciação do que é amor, do que é paixão, do que é amor maduro, do que é amor infantil. E eu tenho assim, o privilégio de ter o professor Riad para sugar dele o que é certo, o que não é certo. É certo isso, não é certo aquilo, eu resolvi escrever. Tudo que ele me falou até hoje. Tudo não. Mas algumas coisas que ele me falou até hoje. E, baseada na EDAL, eu desenvolvi uma coisa que eu pedi para ele lá. Eu estava com vergonha de pedir para ele e a Caioco olharem, e a Cláudia Catão, né? Porque eu falei, putz, será que isso é besteira? Mas eles não falaram nada, acharam que estava bom, tá bom? Então, eu vou repetir para vocês. Né? Isso faz parte da experiência que eu tive com o professor Riad, né? Quer dizer, o que seria um amor maduro? Amor maduro seria uma relação... É duro esse negócio aí de amor maduro, viu? Mas, assim, é uma relação estabelecida no nível de adulto para adulto. O que significa isso? Que o sujeito, né, para ele poder amar, veja que complicado. Veja como as coisas vão se complicar ainda mais. Para ele poder amar, ele tem que ter uma capacidade empática. O que é a capacidade empática? É uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de verdadeiramente respeitar os valores e desejos do outro. Às vezes tendo que flexibilizar os próprios. Tá? É poder realmente, não fingir que está se pondo no lugar do outro, em benefício próprio, mas ter capacidade empática. Controle do narcisismo. Né? Ao invés de olhar para o próprio umbigo, a pessoa passa a se preocupar efetivamente com o aspecto afetivo e físico do companheiro. Desejo de aproximação e investimento fora de si, não só em si mesmo. Capacidade de gratidão. Capacidade de gratidão é difícil, né? Capacidade de gratidão seria você reconhecer aquilo que recebe. Para isso, você tem que lidar com a sua própria inveja. Então, não é fácil você reconhecer aquilo que você recebe, porque quem está dando é o outro. A gente gostaria de poder se autossuprir. Não é possível isso, né? Desenvolvimento sexual satisfatório. Não é normal não ter tesão. Não é normal não ter prazer sexual. Se não tem, isso não é importante. É importante ter. Tem que ver o que está acontecendo, né? Às vezes a gente fala, mas minha vizinha não tem, a maioria das pessoas não tem, depois de tanto tempo. A gente tem que verificar isso, verificar o que está acontecendo. Controle da voracidade. O que é voracidade? Voracidade é querer se apropriar de tudo, né? Se apropriar de tudo indiscriminadamente, de modo que não se aproveita nada. Se você se apropria de tudo indiscriminadamente, você não consegue nada. O Riad costuma falar da ilusão da fartura. Aí eu penso que numa relação a dois, né, a gente está pensando numa relação a dois, a voracidade é querer ter mais que um. Né? Querer ter tudo, ou todas. Né? Então, às vezes, a gente pode abrir mão desse desejo em respeito ao companheiro. Não existe um contrato? Não existe um contrato a dois? Um contrato adulto? Olha, estou interessado em você, você em mim.
Se eu me interessar por outra pessoa, é direito da outra pessoa sair desse contrato, romper com as cláusulas, né? Ele pode também querer ter outras pessoas. Não é justo você... Parece moralismo isso, né? Ah, nem deram 5 minutos mais. Vou falar mais rápido. Bom, controle do sadismo, da própria loucura, o ciúme. Na verdade, como diz... Eu estou falando palavras do professor Riad, lógico que ele falaria muito melhor que eu, mas eu vou falar. Ele diz, quem ama sente ciúme. O importante é controlá-lo. É como você agir diante dele. Tá? Então, assim, se você não aguenta o próprio ciúme, você enfia dentro do parceiro, provocando ele. Aí ele enlouquece. Se você tem uma relação louca, não é uma boa relação. Então, não adianta. É uma boa arma. Essa é uma boa arma. Eu enlouqueço o parceiro, me livro do ciúme, porque é muito ruim, né? Mas tem uma relação ruim. Capacidade de dar e receber. É dividir os bens materiais e afetivos sem se sentir lesado. Controle da onipotência. Eu vou ficar com... Ele vai mudar. Ninguém muda, infelizmente. Né? Então, se você está com o outro porque você acha que ele vai mudar, desista. Isso é onipotência. Não, mas eu vou conseguir. Então, para saber se essa relação está boa ou não, você tem uma história. Você tem um tempo. Se essa história ela evoluiu, provavelmente você vai ter sucesso. Se ela evoluiu, provavelmente, infelizmente, não. Né? O fato é que, às vezes, a gente prefere acreditar na fantasia do que na realidade, que é muito melhor. Né? Possuir capacidade de insight, tolerância à frustração. Eu vou falar rápido agora, que eu tenho só 5 minutos. E agora? Capacidade de aprender com a experiência, perceber necessidades. Bom, supremacia do amor ao ódio. Vamos fazer o seguinte? Passa para outra. Esse aqui eu não vou poder falar. Porque... Olha lá, a Riad já está me dando bronca, demorou, chegou me dando bronca já. Gente, a relação, com relação ao amor infantil, eu vou deixar para a próxima vez. Eles estão gostando, viu? Quando está gostando, aumenta o tempo? É bom falar de amor, né? Então, eu só vou falar uma coisa, tá? É o contrário do que eu apresentei anteriormente. Só que, assim, o que a gente tem que entender é que, às vezes, você vê que há amor, mas há um amor de modo infantil. Ou seja, você gosta do objeto, se dedica a ele, só que você enjoa. Criança faz o quê? Criança não enjoa? Criança enjoa. Então, ele quer muito o brinquedo, adora, se diverte e se relaciona com ele de modo visceral, apaixonado. No entanto, cansa. E os fatores internos e externos que podem representar pressão, fatores internos negativos e fatores externos negativos, podem detonar com a relação. O sujeito não aguenta, porque ele tem problemas com relação à adaptação e ao ego. Tá? Então, assim, normalmente, assim, quando surgem questões de ordem financeira, filhos na relação, acontecem problemas. E esses casos chegam até a gente. Nasce um filho, a relação complica muito. Né? Porque a relação que ele tinha com... Faz de conta, eu vou dar um exemplo, né? Que o marido tem com a mulher é de filho. Então, quando vem um bebê, ele fica enciumado, enfim. E aí acontecem os problemas e chegam até a gente no consultório. Eu não vou poder falar sobre isso, né? Infelizmente. Passa para mim, por favor. Bom, com relação ao ciúme, assim, a Melanie, eu não vou falar também, mas eu vou só falar rapidamente, é que a Melanie Klein faz a diferença entre ciúme, inveja e voracidade. Por que eu trouxe esses temas? Porque são os temas mais recorrentes. E queria falar, eu não quero ficar correndo.
Só vou falar uma coisa assim, que eu acho que é importante isso que eu estou falando, porque eu senti necessidade, assim, foi uma dificuldade que eu tinha, era uma dificuldade que eu tinha. Falta só 5 minutos, Riad. Era uma dificuldade que eu tinha para fazer avaliação com relação a esse aspecto. Então, quando eu escrevi tudo isso, porque às vezes acontece, uma colega ligou para mim e falou, Ângela, a moça está em dúvida se casa ou não casa, ela se sentiu, porque ela gosta do namorado, mas a família não gosta, ela se sentiu atraída por uma outra pessoa. Aí um dia a Riad falou, quando é amor, pode acontecer atração. Só não acontece atração quando é paixão. Então, são pequenas coisas que vão clareando e possibilitando a nossa capacidade de diagnóstico. Tá? Vamos passar para o caso agora, eu acho. Aí chegou no caso. Eu vou apresentar em 5 minutos para vocês. Aí vocês não perguntam nada, tá? Era uma mulher de 33 anos e um homem de 36. Casados há 8 anos, com 2 filhos, uma menina de 7, ou um menino de 7, não importa, né? E um de 5. Tá? Eles moravam na Alemanha, trabalhavam lá, moraram durante 6 anos na Alemanha. E ela quis voltar, tinham empregos bons empregos, e ela quis voltar para o Brasil, porque ela estava se sentindo muito sozinha, e teve um episódio, me parece, que o pai estava doente. E que ela passou pela cabeça dela que ela não queria morar longe dos pais. Então, ela abandonou tudo e voltou para o Brasil. Ele teve que abrir mão do emprego também, né, para poder vir para cá, só que assim, a cultura dele é diferente, ele não achava necessário estar voltando para o Brasil por conta disso, achava muito provavelmente que era uma característica infantil dela, né? Vou passar rápido, eu falei que era rápido, né? Ele quando estava lá na Alemanha, ele ficou 6 meses lá. Ela veio, se recolocou profissionalmente, muito bem, e ele mal falava a língua. Ele não queria vir para cá. Nesses 6 meses que ele ficou lá, se desligando da empresa, e para ver se ela se adaptava aqui, ele teve um caso com uma moça. E contou para ela. Aí ele veio embora. Não teve jeito, ele não conseguiu levá-la de volta. Aí, quando eles chegaram na terapia, buscando ajuda, eles estavam em uma situação de crise. Ela dizia que queria se separar, e ele também. Eles não aguentavam mais, porque ela estava enlouquecida de ciúme. Ela dizia que a beleza dele no Brasil era muito valorizada, e que na Alemanha a dela era muito valorizada. Ela conta um episódio na anamnese da queixa, estou na anamnese da queixa. Na anamnese da queixa, ela conta um episódio onde ela encontra um bilhetinho no bolso dele, de uma secretária, falando o horário da carona. Aí ela estava enlouquecida, ela falou, não aguento mais, e tudo mais. Primeira entrevista com o rapaz, tá? Com o marido. Nessa entrevista, ele com muita dificuldade mesmo na língua, né? E ele abriu uma empresa de importação, porque ele não conseguiu se recolocar no Brasil. Ele era diretor financeiro lá na Alemanha, e ele não conseguiu, e ela tinha um bom emprego aqui. Ela praticamente estava sustentando a casa. Aí eu fui questioná-lo a respeito do bilhetinho do bolso, ver como ele funcionava, enfim. E aí ele me conta que não, era só uma carona. Ele não tinha interesse por outras mulheres, né? E ele conta que ele me conta que de madrugada, ela falou, tá louca, ela é louca, muito louca. Ela de madrugada acordou, pulou no meu pescoço, começou a me enforcar, porque ela sonhou ou imaginou que estava sendo traída e estava enforcando o moço. E ele me conta isso rindo. A hora que ele me contou isso rindo, eu falei, por que ele está rindo? Isso é uma desgraça. É estranho, não é? Vocês não falariam, peraí, não é para estar rindo nisso. Aí eu perguntei para ele, eu falei, por que você está rindo? Isso não é bom. Aí ele ficou meio sem graça, eu falei, você é ciumento? Aí ele falou que ele não era ciumento. Mas ele conta toda a situação desagradável que ele está aqui no Brasil. Eu percebi, na verdade, aí, acho que nessa passou, né? Pode passar para outra. Aí eu já explico já. Agora a entrevista com a esposa.
Na entrevista com ela, eu pesquisei, porque ela dizia que queria se separar, que não aguentava mais, que estava com muita raiva dele. E estava muito ressentida ainda pela traição que teve ali na Alemanha quando ela veio embora. Aí, conversando com ela, eu percebi que ela gostava dele muito. E eu percebi também que, na verdade, esse moço ele estava muito diminuído nesse país. Ele perdeu o emprego, de modo que a única forma que ele conseguia se pôr maior que ela era causando ciúme nela. Quando eu percebi isso, eu falei isso para ela, o semblante dela aliviou. Ela ficou aliviada e ela pôde perceber que, na verdade, o quanto para ele abrir mão de um bom emprego, vir para um país que ele não conhecia a língua, ele ficou numa posição inferior aqui, ela supervalorizava o pai e o que ela ganhava, o quanto isso era complicado para ele. E que, por essa razão, ele fez tudo o que fez. Né? Acabou o tempo, Ângela. Posso só falar a interpretação autorizada ou não? Podemos deixar essa última parte da interpretação teorizada, então, para a hora do coisa, ou vocês preferem diminuir mais ainda o horário das perguntas? Então, vamos mais 5 minutos e aí a gente vai ter que encerrar. A interpretação autorizada e acabou, vai, é sério. Tá. Então vai, que acaba. Tem que passar para outra. Pronto, aí eu falo isso e acabou. Bom, então, assim, a gente chegou... Quando eu falei isso para a mulher, quando a esposa ouviu a interpretação, né, que o marido ressentido por ter que... Ele ficou ressentido por ter que abandonar aí o cargo dele, e nem culturalmente ele entendia o que essa mulher tinha feito. Para ele estava tudo bem, morar na Alemanha, ter um bom cargo, viver bem com ela e cuidar dos filhos. Entendo que, nesse meio tempo, essa mulher se aliou às crianças e deixou ele de lado. Quando ela compreendeu isso, ela teve uma compreensão, então, empática, ela conseguiu se colocar no lugar dele, e, ao invés de provocar ciúme nele, que ela poderia ter feito isso, porque tinha muito ciúme dela, ela passou a ter uma relação de afeto, de amor com ele. Só para vocês entenderem, depois que eu apontei isso para ela, eles apareceram enquanto casal na primeira sessão. Na primeira sessão, ela estava calma, tranquila, porque ela havia compreendido o que tinha acontecido. Na primeira sessão, porque a devolutiva foi na terceira sessão para ela. Ele estava enlouquecido. Aí apareceu o ciúme dele. Ela vai trabalhar, ela vai viajar, eu não gosto que ela dê carona para não sei quem, coisa e tal. Então, já havia se reinstalado, né, porque estava projetado o ciúme dele nela, através da identificação projetiva, ele enfiou o ciúme dentro dela. Quando ele foi desmascarado com a interpretação teorizada, ele recupera o que era dele, que era o próprio ciúme, e passa a tentar lidar. E ela foi muito generosa, porque ela percebeu essa situação e tratou disso de modo afetivo e amoroso. Eu vou parar de falar, senão eu vou ser expulsa. Só a última coisa, só a última. Põe, mais um. Aí do Riad a frase, mais um. A inveja aleja, o ciúme mata. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Marcos Roberto Loreto, que vai falar sobre a psicologia e suas terapias, a visão da saúde suplementar. Alô? Alô? Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer à comissão organizadora a oportunidade de conversar aqui com vocês. É um prazer estar aqui na cidade universitária. Eu fui ex-aluno da Faculdade de Medicina da USP, frequentei o campus no primeiro, segundo e terceiro ano.
a gente fica muito lá na Doutora Arnaldo, então acaba vindo um pouco para cá. E no 6º ano a gente volta para o hospital universitário, então é um prazer estar aqui. Sem contar que meu pai é politécnico, minha mãe fez biologia, meu irmão também fez poli e depois fez São Francisco aqui na USP. Então a família inteira está acostumada com o ambiente aqui da USP. Tá? E eu também queria falar que vocês foram muito inteligentes em chamarem a gente para falar um pouquinho sobre isso. Que nós vamos falar de um tema muito periclitante. Né? Nós vamos falar sobre, pode passar? Uma coisa muito importante, que é o custo. Quanto custa tudo isso, o preço? Né? Porque a gente sai da faculdade, isso na medicina, na psicologia, na fonoaudiologia, em toda a área da saúde, sem saber cobrar. Né? Quanto que a gente cobra? A terapia que ela faz, quanto que ela cobra? Né? Então, a questão do preço é algo que a gente tem que levar em consideração, isso tem que vir à baila. A gente não aprende isso no ambiente acadêmico, não aprende. A gente aprende isso no dia a dia. Tá? E eu tenho um conflito de interesses grande, porque além de trabalhar com gestão, eu também tenho consultório. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu opero. Né? Então eu trabalho na Umint como gerente de relacionamento médico, como operadora de saúde, tá? E também trabalho no consultório. Né? Tenho as minhas cirurgias. E quanto eu cobro uma tiroidectomia? Né? Porque o Código de Ética Médica, ele coloca que, do ponto de vista ético, a gente tem que saber cobrar e ter um preço justo. Mas o que é o preço justo? O antigo Código de Ética Médica, ele colocava que o médico não podia tolerar o preço vil. Mas o que é o preço vil? Né? Então, é uma questão muito importante a gente conversar um pouquinho sobre esse aspecto dentro de um simpósio onde a gente está conversando sobre terapias em geral. Então, primeiro, o que eu vou falar? Eu vou falar um pouquinho do cenário da saúde hoje no Brasil, para vocês entenderem aonde que eu estou no meio de tudo isso. Né? Então, hoje, no Brasil, a gente tem a seguinte característica. A população brasileira com 195 milhões de habitantes, e a saúde suplementar, nós temos 50,3 milhões, ou seja, 25% da população brasileira tem acesso ao plano de saúde. Né? O grosso da população, 75% ainda tem o SUS. Então, isso é uma coisa também que a gente levar em consideração quando a gente sai da faculdade. Aonde eu vou me trabalhar, aonde que eu vou estar dentro desse cenário. Tá? Então, para vocês terem uma ideia também da distribuição de como a saúde suplementar, ou seja, aqueles 50 milhões que estão com o plano de saúde, como eles estão distribuindo em capitais, interiores e regiões metropolitanas. Tá? Por quê? Tem determinadas terapias que vocês vão fazer que às vezes vai ser difícil conseguir fazer no campo, por exemplo. Você tem que estar na capital, tem que ter pessoas que tenham o mínimo de cognição, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Então vejam que o grosso está em regiões metropolitanas. Né? 70 e tantos % está na região metropolitana, só o restante está nas regiões mais interioranas. Pode passar o próximo? Outra coisa interessante, existem duas realidades nos planos de saúde hoje em dia. Né? Nós temos o plano individual, onde a pessoa compra seu plano na pessoa física, e nós temos o plano pessoa jurídica, né? Onde a empresa fornece o benefício para a pessoa. Está tendo uma inversão completa dessa questão, porque hoje, como existe uma obrigatoriedade por lei de um emprego, de um empregador, ter o plano de saúde para os seus funcionários, a gente está tendo cada vez mais planos pessoa jurídica e cada vez menos planos pessoa física. Tá? Os planos pessoa jurídica, eles têm um problema sério, porque quanto mais o funcionário usa o plano de saúde, mais o custo médico aumenta, e na hora que vai sentar no mês seguinte para rever contrato, o valor do contrato tem um reajuste muito alto. E aí a empresa não consegue manter o plano de saúde, ela tem que diminuir o plano de saúde, a hora que ela diminui o plano de saúde, o funcionário vai embora. Ela perde aquele talento porque ela perdeu aquele plano de saúde. Então isso também é uma coisa importante que a gente tem enfrentado hoje em dia, é a questão do aumento dos planos pessoa jurídica. E agora também tem, volta. Agora também tem um probleminha que são os planos por adesão, né? Então eu não sei se o Conselho de Psicologia tem esse tipo, mas por exemplo, o Conselho de Medicina, a Associação Médica Brasileira, o pessoal da engenharia, eles como grupo fazem um plano de saúde com o pool das pessoas que são da psicologia, da engenharia, etc., e fazem um plano por adesão, que na verdade é um plano coletivo. A gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo com esses planos a partir do momento que começar a ter uma utilização muito grande. O custo é agradável, porque você dilui numa quantidade grande de pessoas, mas a longo prazo as pessoas vão envelhecer. Como que vai ficar o custo disso é uma coisa que a gente tem que pensar também lá na frente. Tá? Outra coisa importantíssima. 1999 foi um momento ímpar dentro da saúde, porque surgiu a Agência Nacional de Saúde, surgiu o rol de procedimentos da ANS, ou seja, a gente começou a ter uma regulamentação da saúde suplementar. Né? Então surgiu um rol de procedimentos que criou
uma cobertura mínima obrigatória para todos os planos de saúde. Né? No que se refere à cobertura de transplantes, no que se refere a cirurgias refrativas, no que se refere a terapias, existe um número limitado de terapias que uma operadora de saúde está autorizada a liberar. Mais do que aquilo, o paciente tem que arcar particular. Né? Então tem toda uma questão que começou a surgir a partir do momento que houve essa regulamentação e que trouxe um movimento enorme. A gente divide os planos hoje em planos pré-lei, que são aqueles planos que não aderiram a essas novas coberturas, e os planos pós-lei. Todos os contratos a partir desta lei são contratos que têm essa cobertura sobre a égide da determinação da ANS. Todos os planos anteriores a essa lei, eles estão fora da égide desta cobertura e acabam tendo coberturas diferentes do que tem os planos atuais. O exemplo clássico são as próteses, né? As órteses e próteses. Os planos pré-lei não têm acesso a próteses e órteses. Os planos pós-lei já têm acesso às próteses, tá? Pode passar ao próximo. E aí a faixa etária, vejam que 63% da população que tem acesso à saúde suplementar é a população produtiva. Tá? E aí a gente tem uma distribuição ali diferente nas outras faixas etárias. Mais mulher do que homem para ter parto, isso é interessante. Às vezes o casal prefere deixar o plano só para a esposa, para que quando tem o parto tenha a cobertura da saúde suplementar, e o marido acaba ficando sem o plano de saúde. Isso é muito frequente acontecer, por isso tem mais mulher do que homem. Tá? Outra coisa interessante, o tipo de segmentação dos planos de saúde. Existe aquele plano que tem cobertura apenas ambulatorial, existe aquele plano que tem cobertura apenas hospitalar. O plano que tem cobertura apenas hospitalar, toda a parte ambulatorial é particular. O convênio ele não arca com a despesa ambulatorial. Ele só arca com as despesas que ocorrem dentro da estrutura hospitalar, dentro de uma internação hospitalar. Tá? Os planos hospitalares e ambulatoriais são os campeões aí, são os que acabam tendo uma adesão maior. Tá? E aí a distribuição em termos de regiões. Né? A região sudeste é onde tem a maior adesão à saúde suplementar, tá? Porque é uma região mais rica, então poder aquisitivo maior garante a essa população o acesso à saúde suplementar, porque não é um acesso barato, dependendo do produto que ele opta, o custo é relativamente alto. E vocês vejam como na região norte existe uma carência muito grande em termos de saúde suplementar. Bom, visto esse cenário, vamos ver quais são os desafios que uma operadora de saúde está enfrentando. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Como é que a gente chega num preço? Né? Então, eu estou mostrando como que é a realidade hoje da saúde suplementar, e agora eu vou mostrar para vocês os desafios que a saúde suplementar enfrenta dentro desse cenário. Tá? Isso aqui é uma curva muito legal de vocês conhecerem, tá? Aqui, onde que é o laser? Aqui. Aqui, ó. Isso aqui seria a variação do custo médico hospitalar. O que a gente chama, para nós, operadora de saúde, isso chama inflação médica. Tá? Isso é quanto eu gasto com saúde, com medicina, com terapias em geral. O custo médico dentro de uma operadora, e aqui é a variação do IPCA. Tá? O que a gente percebe? Que a inflação médica está muito acima da inflação do IPCA. Só que quando a ANS nos obriga a fazer um reajuste do plano de saúde, ele sempre se baseia no IPCA. Então está começando a ter um descolamento muito grande entre o que o paciente paga, o que ele tem acesso e quanto eu acabo perdendo ou consumindo quando ele usa o plano de saúde. Tá? Isso não vem sendo corrigido há bastante tempo. Porque se vocês olharem, essa curva é ascendente, né, em termos de inflação médica, se comparada ao IPCA. Tá? Pode passar o próximo. Olha que interessante isso daqui, parece meio esquizofrênico, né? Mas vejam como existe a variação do custo de consulta, exames, terapia e internação. Tá? Vejam como o custo de terapias, nós estamos falando aqui então da psicoterapia, da fisioterapia, da fonoaudiologia. Tá? Vejam quanto a terapia ela está dentro do custo médico dentro de uma operadora. Tá? O custo vem aumentando das terapias, isso é uma realidade, porque a ANS criou novas coberturas ou novas possibilidades para as terapias, aumentou o número de sessões, fisioterapia passou a ser ilimitada, a fonoaudiologia passou de 12 sessões para 24 sessões, tá? A psicologia começou a ter alguns CIDs que dão acesso a 40 sessões, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Surgiram novas terapias, então tudo isso fez com que houvesse um aumento do custo dentro de uma operadora com terapias, tá? Mas de todos esses custos, o que acaba consumindo mais é a internação hospitalar. Disparado, o custo hospitalar é muito grande, tanto se é uma matéria na Exame recentemente mostrando
o problema que é hoje o custo hospitalar em termos de materiais, medicamentos, tá? Cada vez medicamentos novos, mais caros, quimioterápicos via oral, né? Drogas biológicas para tratar doenças reumatológicas. Então, existe uma elevação muito grande do custo e com despesas de materiais e medicamentos. Tá? Isso, e eu não estou entrando nem no mérito das novas tecnologias, né? Cirurgia com robô, novas próteses cada vez mais caras. Então, tudo isso eleva a despesa assistencial. Pode passar o próximo. Outro desafio enorme, está aumentando a faixa etária. Né? Olha a projeção que nós temos 2010, 2020, 2030 em relação à ampliação da faixa etária. Nós estamos vivendo mais. Né? Então, as camadas com faixa etária mais alta, além de estarem sobrevivendo mais, tá? Elas têm um consumo maior, porque, não sei se vocês sabem, o nosso custo com despesas médico-hospitalares, ele aumenta com a idade, não tem jeito. E a gente consome 90% de tudo que nós criamos ao longo da vida no ano da nossa morte. Isso é uma coisa impressionante, mas essa é a realidade. Tudo que a gente foi acumulando ao longo dos anos de vida, nós vamos consumir no final da nossa vida. Por quê? Porque o custo é muito alto. Né? É muito alto tudo isso que nós estamos falando. Pode passar. Outra coisa interessante, ó, a população com mais de 80 anos está crescendo cada vez mais rápido. Tá? E essa população com mais de 80 anos tem muitas doenças crônicas, né? Como, por exemplo, neoplasias, que hoje viraram doenças crônicas. O que eu estou querendo dizer? O paciente não morre mais de câncer. Ele morre de outras doenças. Porque hoje nós temos quimioterapias de primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, experimentais, quimioterápicos por via oral. Os efeitos colaterais desses quimioterápicos são cada vez menores. Isso é ótimo, isso é um avanço da medicina. A gente tem que dar graças a Deus que isso está acontecendo. Mas isso tem um custo, porque o quimioterápico via oral ele é muito mais caro que o quimioterápico endovenoso. Porque tem toda uma tecnologia que foi investida para conseguir criar aquela droga. Tá? Mas vamos pensar o seguinte, se ele usa um quimioterápico via oral, ele não gasta essa despesa em internação, porque ele não precisa ir para o hospital receber o quimioterápico. Ele tem menos efeito colateral. Então, a gente acredita que a médio e longo prazo isso se estabilize, mas o momento atual é um momento crítico. Tá? Porque a gente está trabalhando nas novas tecnologias, ainda não está tendo o retorno do investimento dessas novas tecnologias. Tá? Um outro problema muito sério que acontece. Com o aumento daqueles planos pessoa jurídica que eu falei para vocês, o que acontece? Existe uma troca muito grande dos planos de saúde. Então, uma empresa, a partir do momento que o custo passa a ser muito alto, ele troca de plano. Então, como é que uma empresa de plano de saúde investe em prevenção se esse paciente daqui a 3 anos vai estar em outro operador? Olha que confusão. Tá? Então, todas essas questões estão vindo à baila e a gente tem que conversar com vocês sobre isso para vocês entenderem a problemática de todo esse sistema. Pode passar o próximo. Sinistralidade. O que é sinistralidade? Sinistralidade é uma operadora tem uma receita, tá? Que é tudo aquilo que o paciente paga por mês para ter acesso ao plano de saúde, e ele tem uma despesa médica, tudo que for utilizado de recursos da medicina, ou das terapias, ou de exames, o que seja, todo custo médico, tá? Vai morder uma fatia desta receita. Tá? Vejam que a mordida está subindo, né? Cada vez maior essa mordida. Vejam que a sinistralidade está aumentando, são as bolinhas. A despesa assistencial aumenta, a sinistralidade aumenta e a receita não acompanha essa elevação. Tá? Então, por exemplo, hoje, uma operadora fatura no ano 70 milhões, vamos colocar disso aí. Tá? Desses 70 milhões, ela vai gastar 80% dela com as despesas assistenciais. Mas ela tem folha de pagamento para fazer. Tá? Ela tem que pagar impostos, e os impostos são altíssimos, cada vez maiores. Tá? Então você vai mordendo aqui, vai mordendo ali, vai mordendo aqui, a lucratividade diminui. Tá? É difícil para nós da saúde falarmos de lucro. Né? É muito difícil, porque saúde não é produto. Né? Não é um carro, não é uma BMW. Né? Que eu sei que a BMW custa caro porque ela tem milhares de opcionais, além da marca. Né? Mas e o plano de saúde? Outro problema do plano de saúde, a gente só usa o plano de saúde quando fica doente. A gente paga para não usar. E quando a gente usa, a gente percebe o engodo que a gente acabou submetendo. Essa é a realidade. Tá? Infelizmente, é isso que acontece. Como tangibilizar a diferença de uma operadora para outra? Isso é muito difícil. Como justificar que o custo da Umint, onde eu trabalho, é muito mais caro que o custo de outras operadoras? Isso é muito difícil. É muito difícil.
Tá? Então são questões que a gente tem que levar em consideração. Com essa elevação da sinistralidade, veja que o número de operadoras de saúde está caindo. Deixou de ser algo lucrativo como era antes da lei. Antes da lei, era algo extremamente lucrativo o plano de saúde. Tá? Mas depois, com o surgimento da regulamentação e com as exigências da regulamentação, começou a ter toda essa questão que a gente está discutindo, da elevação do custo, tá? Sem um acompanhamento da elevação do ticket do que o paciente paga, isso acaba criando descolamento, isso faz com que a gente tenha cada vez menos operadoras de saúde que consigam resistir a esse mercado. Tá? E no SUS, isso aqui é SUS, a coisa não é diferente. Tá? Porque da mesma forma que uma operadora de saúde tem que dar acesso a essas drogas novas, essas novas tecnologias, o SUS também. Tá? E tem um outro problema aí por trás que chama judicialização da saúde. Se eu não consigo, eu vou no juiz, o juiz vai e dá. Né? E o SUS está enfrentando isso mais do que as operadoras, por incrível que pareça. Tá? Claro, tem a receita do médico, tem a caneta do médico pedindo exame, tem a caneta do médico pedindo aquela droga, tem, realmente tem. Mas se tem uma nova tecnologia à disposição que vai resolver o problema daquele paciente, por que não utilizar? Né? Então, realmente é um conflito muito grande, é muito difícil essa decisão. Muitas vezes cabe ao juiz decidir, está certo o juiz decidir? Não. O juiz tem conhecimento técnico para conseguir definir isso? Não. Mas hoje a gente tem câmaras técnicas de várias especialidades, sejam médicas, sejam de outras áreas, que precisam dar subsídios a esse judiciário na tomada de decisão. Então é uma realidade hoje no Brasil e cada vez maior nós temos câmaras técnicas que consigam auxiliar nesse processo de tomada de decisão. Tá? E a psicologia, como é que fica no meio disso tudo? Né? A psicologia ela está regulamentada, segundo a ANS, dentro do rol de procedimentos, ou seja, uma operadora ela tem que, e ela deve dar acesso a sessões de psicologia, tá? Para o paciente que tem o plano de saúde. As consultas psiquiátricas são ilimitadas, tá? Pode passar. Então, as consultas psiquiátricas, elas são ilimitadas. Consulta, tá? O que entende-se por consulta psiquiátrica? Ajuste de dose de medicação, novos diagnósticos, confirmação de determinados tratamentos, isso é a consulta psiquiátrica. Tá? Pode passar. Quando a gente fala de terapia, e essa é a definição que a terapia é dada dentro da regulamentação da ANS, eu não estou habilitado a dizer se essa é a melhor definição do que seria psicoterapia ou terapia em termos legais. Mas é isso que a ANS coloca. É uma forma de tratamento realizado por profissionais da saúde mental, como médicos ou psicólogos, que pode abranger técnicas específicas distintas, todas, entretanto, fundadas no discurso fala do indivíduo na relação estabelecida entre este e seu terapeuta. A psicoterapia tem como técnica fundada no discurso fala, é mais eficaz em alguns transtornos mentais do que outros. E na saúde suplementar, isso é importante, a cobertura obrigatória é restrita a 12 sessões no ano de contrato, tá? Para os seguintes CIDs. Então a gente tem um conjunto de CIDs que definem um número limitado de 12 sessões anuais. Agora vejam, isso se chama cobertura mínima obrigatória. Para as operadoras, isso passou a ser a cobertura máxima obrigatória. Tá certo? Eu não concordo com isso. Eu acho que não cabe... A decisão é muito individual, depende do paciente. Tem paciente que com 12 sessões resolve, mas tem paciente que vai precisar de mais de 12 sessões. Tá? A operadora ela tinha que ter essa noção de que tem determinadas situações, ou mesmo dentro desses CIDs que estão aqui colocados, que as 12 sessões de terapia não serão suficientes para fazer a terapêutica para aquele indivíduo. Tá? Mas com a elevação do custo da forma que vem vindo, o que acontece? As outras despesas, principalmente despesas hospitalares, vêm e rechaçam esses honorários. Porque isso aí tem que sair de algum lugar, gente. Tá? Então você acaba tendo um problema muito sério, que é como compor tudo isso. E sobra onde? No honorário do médico, sobra no honorário do psicólogo, sobra no honorário do fonoaudiólogo, tá? Sobra nos honorários. E aqui é um exemplo disso. Tá? Então houve uma limitação do número de sessões, que a princípio seria cobertura mínima obrigatória, e que passou a ser cobertura máxima obrigatória. Tá? O ano passado, no novo rol, houve uma extensão um pouco maior, né? Então, agora, a gente tem 40 sessões anuais para esses CIDs. Tá? Então, houve uma reconsideração
dentro do que existe na saúde mental e uma ampliação do número de sessões para cada um desses CIDs, que seriam doenças psiquiátricas efetivamente falando, né? Aí eles ampliaram o número de sessões para esse tipo de situações. Só que volto a dizer, isso é cobertura mínima obrigatória, tá? Que infelizmente a prática diária transformou em cobertura máxima. Então, eu autorizo 40 sessões, e se fizer mais de 40 sessões, passa a ser particular. A operadora não paga e o paciente paga particular. O que acontece? O paciente abandona a terapia. Aí o investimento que foi feito ao longo do tempo vai todo por água abaixo. Então a gente tem que repensar isso daí. Isso tem que ser repensado, não tem jeito. Tá? Como que nós vamos repensar isso? Não sabemos. Por isso que eu acho que essas reuniões são importantes. Vocês têm que participar dessas coisas, eu acho. Tá? Cada uma das áreas tem que participar desse tipo de definição. Tá? Quem definiu 12? Quem definiu 40? Como é que foi definido tudo isso? Né? Que conceito foi utilizado para esse tipo de sistemática? Tudo bem, isso é cobertura mínima, na melhor das boas intenções. Né? Só que aí isso se transforma em cobertura máxima. Né? Que eu gosto sempre de mostrar é justamente isso. Ó. Cabe ressaltar que esses limites constituem a cobertura mínima obrigatória. Isso está escrito na lei. Tá? É que, infelizmente, as distorções do custo fazem com que isso passe a ser a cobertura máxima da maior parte das operadoras de saúde. Ó, pode voltar, desculpa. Olha o que eles colocam no último parágrafo. É facultado à operadora oferecer o maior número de consultas, sessões, visando a qualidade da assistência prestada. Só que esse é um item pouco observado. Tá? Eu posso ser extremamente criticado, mas essa é a realidade. Tá? Eu, por sorte, trabalho em uma operadora que a gente não segue isso. A gente considera isso o piso. Tá? A gente sempre vai considerar mais, dependendo do caso. Tá? Existe um conselho onde vai ser definido, caso a caso, a possibilidade de ampliação de toda essa cobertura que o rol nos coloca. Tá? Só que eu tenho um número limitado de vidas, porque eu defini ficar num nicho do mercado. Não sei se todos conhecem, mas a Omint é um plano de saúde da classe A. O ticket médio é muito caro. Hoje a Omint tem ao redor de 100 mil vidas. Se nós compararmos com outras operadoras que têm 5 milhões, 6 milhões de vidas, nós somos uma fatia muito pequena de tudo isso. Mas como eu tenho poucas vidas, eu consigo individualizar. E eu tenho a capacidade operacional de analisar caso a caso. Como é que uma operadora com 5 milhões de vida vai ter capacidade de individualizar um caso para saber se ele merece, ao invés de 12, 15 sessões? Para pensar, como é que existe a possibilidade, dentro de uma operadora com 5 milhões de vidas, pegar um caso pinçado e definir, para este caso, nós vamos dar 15 sessões. E qual é o critério que eu vou usar? Por que aquele outro tem 12 e esse tem 15? Olha que situação complicada. Como definir isso? É muito difícil. Tá? Então, a gente enfrenta isso no dia a dia. Isso é uma realidade de todas as operadoras de saúde. Existe uma federação que chama FENA Saúde, onde são feitos encontros mensais, e essas discussões todas vêm à baila, tá? E é hoje um dilema dentro das seguradoras de saúde, como trabalhar com tudo isso. Tá? Aí, numa época maluca aí, inventaram um tal de lei do ato médico. Isso veio para tumultuar de vez, porque é o médico que define tudo. Está errado. É o médico que tem a capacidade de definir, ele tem o conhecimento necessário e suficiente para definir tudo isso. Então, isso aí acabou sendo vetado, né? Até por questões outras, que nem vem ao caso a gente discutir agora. Mas isso também tumultuou demais, né? Porque foi de uma certa forma, isso é uma forma de cercear as coisas, né? Você tem um controle a ferro e fogo, que é aquilo que o médico determina que vale. Eu acho que multidisciplinaridade é fundamental. A minha área, que é cabeça e pescoço, eu dependo da fono, porque eu trabalho com câncer. Tiro metade da língua de um paciente. Como é que vai reabilitar? Eu preciso da fono. Eu preciso de vocês. Porque como é que esse paciente vai encarar se ele ficou sem olho? Né? Então, eu preciso de uma psicologia muito boa. Eu preciso da nutricionista, porque ele vai perder peso. Ele vai perder metade da faringe dele. Como é que ele vai reabilitar a deglutição dele? Então, precisa ter uma equipe multidisciplinar. Não sou eu, cirurgião de cabeça e pescoço, que sei quando vai para a terapia. Ou que sei a melhor terapia fonoaudiológica para aquele paciente. Como é que ele vai trabalhar a disfagia? Sou eu que sei isso? Não.
Isso é o profissional da fono que define. Tá? Então, também tem na cabeça do médico ser onipresente, isso é verdade, e o cirurgião encarna isso, porque o cirurgião é o chefe da equipe. Né? O cirurgião sabe tudo. O neurocirurgião está acima de Deus. A gente brinca na faculdade que neurocirurgião está acima de Deus. Né? Então, essa onipotência, ela também tem que cair. Então, tem que ter uma chacoalhada geral. Tem que ter uma chacoalhada do governo, da legislação, da cabeça dos médicos. Tem que ter uma movimentação maior do pessoal das terapias. Eu acho fundamental fono, psicologia, fisioterapia. Tudo isso tem que ter uma movimentação maior. Isso tem que ser discutido num fórum muito mais amplo do que simplesmente criar regras, e regras que não são muito bem estabelecidas, porque quem definiu tudo isso, a gente sempre fica aquela pergunta, isso é o melhor? Não sabemos. Tá? Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu não estou querendo aqui justificar por que um plano de saúde hoje paga uma terapia de psicologia R$20. Eu acho um absurdo, mas tem gente que paga isso. Tá? Agora, entendam que tem uma operadora que cobra um ticket médio, ou seja, o paciente paga por mês R$100. Como é que ele consegue, com R$100 por mês que o paciente paga, pagar uma terapia de R$100? Não dá. Então, existe toda essa questão. Como criar o preço a partir do ticket que o paciente paga? Ou vamos até mais além. Quanto custa um câncer de tireoide? Eu não sei. Porque cada um tem uma conduta. Né? A gente não tem condutas firmes. Como se prevê? Previsibilidade em saúde é uma coisa complicada. Né? Vocês podem fazer um plano de tratamento. Eu acho que com 12 sessões de terapia eu resolvo. Mas, de repente, com 12 sessões de terapia você não resolveu, porque não tem previsibilidade, não é matemática. A não ser situações específicas, que eu sei que vocês, às vezes, têm terapias, como terapia breve, etc., que você tem um começo, meio e fim bem definidos. Né? Mas e as situações individuais onde você segue uma linha de terapia que não consegue precisar começo, meio e fim? Ou você não tem essa capacidade de previsibilidade tão alta? Então, como é que eu consigo pensar, então eu vou gastar numa sessão de psicologia tanto, porque eu sei que vai custar tanto aquela sessão de terapia. Então, o fato da regulamentação colocar um limitador do número de sessões é para, de uma certa forma, a operadora conseguir criar um preço, porque ele vai limitar nas 12. Então, ele sabe que se for uma sessão de terapia, ele vai limitar em 12, então quanto custa a sessão? 12, multiplicado dividido por 12, vai ser o valor da sessão que eu tenho, e esse é o custo, esse é o orçamento que eu tenho para a terapia. Tá? É assim que as coisas acabam evoluindo. Não, acho que acabou. Pode passar o próximo. Eu acho que o que eu tinha para falar é isso, tá? E a gente agora fica aberto aí para conversar com vocês. Tá bom? Belíssimas apresentações da doutora Ângela e doutor Marcos Roberto Loreto. Agradecemos muito por todos esses esclarecimentos. E agora nós vamos abrir para as perguntas, só que vamos ter que reduzir um pouco o tempo, porque nós começamos muito atrasados. Tá certo? Para quem que seria? Você leva aqui o microfone? Bom, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar Obrigado. por essa colocação em relação à necessidade de queda da onipotência dos médicos. Uhum. Eu acho que é uma coisa que agrada muito a nós, eu, futura psicóloga, e os psicólogos. Mas, de qualquer forma, eu queria entender, no começo você colocou que a gente tem que pensar os tipos de tratamento que a gente vai lidar com diferentes pessoas. E você colocou que no campo é um tipo de tratamento, na cidade é outro, que você vai encontrar mais, vai precisar de mais cognição, vai encontrar mais cognição. Eu não entendi Na o que verdade, você quis dizer. o que a gente percebe dentro de uma operadora de saúde é o seguinte: dentro de grandes centros, nós temos pessoas que têm graduação, que têm conhecimento, que têm entendimento. Tá? A partir do momento que você vai para uma situação mais rural, no campo, a quantidade de pessoas que têm uma formação pior é muito maior. Tá? A forma de você abordar esses pacientes, às vezes, é diferente. Ou a exigência desse paciente passa a ser diferente. Tá? Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, eu recebo pacientes que, pelo Dr. Google, sobem mais do que eu. Tá? Ele já chega na sala falando, eu tenho câncer de tireoide, eu preciso fazer uma tireoidectomia total e depois eu vou fazer iodoterapia. Porque ele leu no Dr. Google essas informações.
Quando vem uma pessoa mais simples, você vai começar do beabá explicando o que é a tireoide. Você entendeu? Então, nesse aspecto é que existe essa diferenciação. Tá? Talvez o acesso a quem está em grandes centros acaba sendo um pouco diferente do acesso que você tem em locais mais distantes, porque a informação que chega no local mais distante é pior, é de pior qualidade. Tá? Então, foi nesse aspecto que eu coloquei que, às vezes, você tem uma diferenciação, uma exigência maior nas regiões metropolitanas e uma exigência menor nas regiões mais distantes, mais remotas. Tá? É mais nesse aspecto. Tá bom? Uma pergunta online e vamos encerrar as perguntas, porque estamos muito atrasados. Fala do simpósio. Mas só que agora a gente... Fala só mais uma. Só essa e depois uma pergunta online e a gente encerra a parte de perguntas. Infelizmente, nós começamos muito tarde, porque o pessoal voltou muito atrasado do almoço, né? O intervalo foi muito curto, né? Então... Eu tenho duas perguntas para a Ângela. Uma, eu queria saber qual foi sua maior dificuldade para atender casais utilizando a PBO. E a segunda, você falou que os casais chegam querendo se culpar no consultório. Como é que você trabalha se você tem uma pessoa que já é mais analisada, já tem um pouco mais de consciência de si mesma? Como é que você faz para conversar com a outra pessoa que ela precisa de uma análise mais longa? Bom, nem sempre uma mais analisada, né? Para começar. Às vezes não tem análise nenhuma das duas, na verdade, né? Mas a gente trabalha, define o papel, né? Vai definindo o papel enquanto enquanto terapeuta. Enquanto psicoterapeuta, você não está nessa posição de julgamento. Então, você esclarece o seu papel e vai diluindo, trabalhando interpretações, tudo, para diluir essa fantasia de que tem um culpado nessa história, né? Desse modo. A outra pergunta, eu não lembro. A dificuldade? É dificuldade porque eu acho que assim, a transferência ela é intensa, entendeu? O triângulo ali complica, o triângulo está ali, né? Tá colocado os três ali na relação, aí a competitividade fica grande e é difícil você fazer interpretações muito profundas dependendo da situação. Lembra que eu tinha falado que não dava para interpretar questões de conflitos muito profundos individuais na presença do casal, né? Na presença do cônjuge, da mulher? Então, é complicado, entendeu? É assim, algumas questões que você faria individualmente, algumas interpretações que se daria individualmente, no nível transferencial, por exemplo, você não consegue fazer ali. Tem que tomar muito cuidado, né? Cláudia, a pergunta online e vamos encerrar essa mesa. Então, nós tivemos 910 acessos ao IPTV até agora e tivemos 164 comentários a partir da exposição do Dr. Marcos Roberto Loreto e 200 comentários a partir da palestra da Ângela. Muitas perguntas, nem preciso dizer. Eu selecionei uma pergunta. Dariane Batista, psicóloga de Barueri. Ela diz: como trabalhar a transferência erótica em um dos membros do casal pelo terapeuta nesse modelo de atendimento? Yadi! Eu não sei. Sério? Eu acho, bom, não sei dizer, porque, graças a Deus... Não, na verdade, aconteceu uma vez, sim. Eu até levei para supervisão esse caso. E quando aconteceu, o que o Riad falou foi o seguinte, ele não quer falar aqui, mas eu vou falar. O que ele falou foi o seguinte, esse casamento já não tá mais acontecendo, né? Muito provavelmente, se acontece isso, eu acho que indicaria para individual, né, Riad? Eu acho que a ideia é você interromper o processo e indicar para individual, né?
Eu acho que uma posição mais adequada seria essa, porque não dá para trabalhar com o casal a transferência erótica, né? Mesmo porque a transferência erótica, se a gente pensar, né, o que é uma transferência erótica? Eu vou falar rapidamente, juro. A transferência erótica seria assim, você está na posição, normalmente, da mãe, né? A ideia é essa relação triangular, né? Então, você fica nessa posição. Como é que você vai trabalhar isso no casal, né? Então, acho que você poderia estar refazendo o contrato, indicando para a psicoterapia individual. É isso que eu penso. Bom, vamos encerrar. Uma pausa para o intervalo. E alguém deixou esse estojo aqui, se alguém souber de quem que é, ela vai ficar aqui na frente, tá certo? Muito obrigada. Obrigada a presença de vocês.